entre os momentos poderosos de Deus na terra, a cruz do Calvário é o maior e o mais significativo. Este dia é chamado de o dia do seu poder, o dia do seu poder. Eu quero lembrar vocês de alguns aspectos do sacrifício de Cristo naquela cruz. A cruz, nós não vamos esgotar jamais o que aconteceu na cruz do Calvário. Mas eu queria lembrar os irmãos desses 3 aspectos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício por nós. A morte de Cristo na cruz foi uma morte por nós. Ele não morreu em nosso lugar, mas morreu por nós. Morreu para nos beneficiar. Ele morreu em nosso favor, em benefício nosso. E Ele fez isto por amor. É muito importante você entender isto, que Jesus morreu por nós por amor. O amor dele por nós, porque ele queria nos salvar. Por causa do seu amor, ele se ofereceu num sacrifício por nós. Por causa do seu amor. Para que ele pudesse morrer por nós, ele tinha que experimentar em si o nosso pecado. Por uma razão até lógica e óbvia. Jesus não poderia morrer naquela cruz porque ele não tinha pecado. E nem nunca pecou. E jamais pecará. O pecado gera morte. O que gera morte é o pecado. Mas ele nunca pecou, não tinha pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado. O pecado é a causa da morte. Mas Jesus nunca pecou, então não poderia morrer, porque não tinha essa causa geradora de morte nele. Desde que o pecado mata, que o pecado gera morte, Jesus precisava dos nossos pecados para morrer, e morrer por nós. Então, irmãos, para morrer por nós, ele tinha que ter o motivo de morte nele. Por isso, ele tomou sobre si os nossos pecados naquela cruz. Ele está agora em condições de morrer por nós. Naquele sacrifício estão colocados todos os nossos pecados. Cristo recebeu os nossos pecados em seu corpo lá na cruz. Os nossos pecados foram transferidos para Ele. Todos os nossos pecados. Então, esse é um aspecto da morte do Senhor. Foi uma morte por nós. Mas
a morte do Senhor também foi uma morte expiatória. Expiatória. Depois que ele assumiu os nossos pecados na cruz, o seu sacrifício se torna em um sacrifício expiatório. O que é expiação? Expiação é tomar o pecado como ele fez e dar-lhe um fim cabal, um fim terminante, um fim total. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vejam, os irmãos, o texto é nítido. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, se manifestou, está falando da cruz. Vejam, os irmãos, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar é consumir de tal maneira que não resta mais nada. Este é o valor expiatório do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo tem este poder de aniquilar o pecado que ele assumiu, o nosso, lá na cruz do Calvário. E por último, a morte do Senhor naquela cruz foi uma comorte, foi uma morte conjunta conosco. A morte do Senhor também tem este sentido, um sentido muito importante para nós, importantíssimo. A morte do pecador em Cristo na mesma cruz e ao mesmo tempo. Isto é muito importante. Nós não podemos deixar isto de lado. A morte do Senhor foi uma morte solidária, corporativa, foi uma morte ecumênica, porque ele morreu com todos os pecadores de todos os tipos em seu corpo lá na cruz. A morte do Senhor, então, significa a morte do pecador, o pecador que ele atraiu a si pelo seu poder do seu amor em seu corpo lá na cruz. Podemos ler o texto de João 12:32, depois, na sequência, segunda carta aos Coríntios 5:14. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele, ao ser levantado da terra, nos atraiu a si.
O texto diz que ele atraiu todos a si. Depois o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo que vai escrever o seguinte: se um morreu por todos, logo todos morreram. Então você vê que neste texto do apóstolo Paulo tem os dois sentidos da morte do Senhor. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. Só morreram porque Jesus atraiu para o seu corpo esses todos. Quem são esses todos? Eu estou lá. Eu creio. Eu estou no meio. E se você crê, está também. Fomos atraídos por Cristo a Cristo na cruz. Nós morremos não necessariamente na cruz. Nós morremos em Cristo na cruz. Ele foi crucificado e nós fomos crucificados por meio dele, porque estávamos nele, porque ele nos colocou. Eu não escapei de morrer com Cristo, eu morri com ele nele. No momento da atração, Cristo fez entrar nele o pecador, o velho homem. E ali ele deu um fim cabal, definitivo, no pecador e também nos seus pecados. Eu costumo dizer aqui que ali na cruz, Deus em Cristo acabou com a raça do pecador. É comum alguém, ao ser provocado, dizer: se mexer comigo, eu acabo com a sua raça. Mas só Cristo pode acabar com essa raça de pecador. Só Cristo tem este poder. Deus colocou um ponto final na vida de pecado de todos os que creem nele. Nada do velho homem ultrapassou a cruz. Ficou tudo ali, crucificado e morto. Mas uma nova raça é levantada da ressurreição juntamente com Cristo. A nova criação, a nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Há uma coisa nova agora em nós. Essa coisa nova em nós chama-se Cristo, porque Cristo é o novo em nós. E tudo que é novo, de fato, está na pessoa de Cristo. Então, Cristo me atraiu em seu corpo naquela cruz para me matar nele. Matar o meu velho homem, a velha vida adâmica e pecaminosa, e na ressurreição me dar a sua vida como única garantia de salvação eterna. A partir da ressurreição, Cristo está em nós. Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. Ele vive em nós.
Você crê que é uma nova criatura? Que é uma nova raça? A raça eleita, como Pedro chama? Você crê que morreu com Cristo? Que ressuscitou com Cristo? Que Cristo vive em você? Você se alimenta de Cristo? Você tem dentro de você a vida divina, a vida de Deus, a vida de Cristo? Você se empolga com isto? Ou você não liga, nem dá bola para isto? Mateus 28, 18 a 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, aproximando-se deles, dos seus discípulos, lhes assegurou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, portanto, vão. Aqui está, irmãos, a maior concentração de poder do universo. E Jesus diz: vão em frente. Vão em frente dependendo do meu poder. E eu tenho todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão em frente, dependendo do meu poder. Eu não dou poder a vocês, eu vou viver com todo o poder dentro de vocês. Eu banco vocês, eu garanto vocês. Ele nos assegurou disso, irmãos. Cristo é a minha salvação, é o meu suporte, a minha esperança, a minha garantia e a minha suficiência. Antigamente, bem antigamente, tinha uma propaganda sobre computadores. Dizia mais ou menos assim: se você precisa resolver algo difícil, fale com a concorrência. Mas se você precisa resolver coisas impossíveis, fale conosco. Não sei, eles não poderiam resolver coisas impossíveis, mas Jesus pode. Então eu digo, se você quer uma vida legal, uma vida redondinha, como dizem, uma vida bacana, fale com a concorrência. Mas se você quer ter uma vida santa e liberta de verdade do pecado, fale com Cristo. Cristo não nos dá poder para fazermos por nós mesmos, mas Ele vem viver em nós com todo o poder no céu e na terra. Esta é a experiência grandiosa e maravilhosa de quem crê. Esta é a medida da fé de cada cristão verdadeiro. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não for assim, irmãos,
estamos encrencados num beco sem saída. Cristo em mim é o poder que me faz continuar, ir em frente, anunciando o Evangelho. Será que ainda devemos pensar numa relatividade? Cristo é suficiente ou relativo? Ele é poderoso mesmo ou mais ou menos? Será que ainda devemos admitir que o todo seja apenas uma parte? Irmãos, o Evangelho não é uma insanidade mental. O Evangelho não é uma tramóia de malandro. Não é algo enganoso. Amado irmão, certa vez, procurou um médico para fazer uns exames. E o médico constatou uma pequena, bem pequena, manchinha na sua próstata. O médico fez uma pequena cirurgia, tirou aquela manchinha fora, mas não fez biópsia. Ele não fez. E falou para ele assim: está tudo bem, não precisa se preocupar, você não tem nada, pode ir para casa e desfrutar a vida. Mas, tempo depois, aquele irmão morreu daquela manchinha, porque não foi feito biópsia, era câncer. E o tratamento que ele teve não foi o tratamento mais indicado para aquele caso. Foi um descaso daquele médico. Tratar superficialmente algo que tem que ser tratado seriamente é fatal, irmãos. Mas o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer aos irmãos é o seguinte: é fatal, é trágico esse negócio de uma melhora na vida cristã, uma melhora. Era um pecador, ficou um pecador melhorado, melhorei um pouco, como sendo a solução para o pecador. Mudar costumes e hábitos, mudar de ambiente, não adianta nada. Mudar jacaré de lagoa, tirar o jacaré de uma lagoa para outra lagoa, não adianta nada, porque ele continua sendo jacaré. Não adianta mudar de religião ou sair de um estilo de vida para outro, filosoficamente, religiosamente falando, porque isto não resolve a séria questão do pecado na vida do pecador. O pecado é algo muito sério, muito mais sério do que aquela manchinha de câncer. Portanto, tem que nascer de novo em Cristo, e para nascer de novo tem que morrer com Cristo nele. O velho homem tem que morrer, para depois Deus nos ressuscitar juntamente com Cristo em uma nova criatura, uma nova criação.
Eu já citei o texto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está dizendo: eu vou desmanchar você na cruz, eu vou aniquilar você, o velho homem, o pecado na cruz, eu vou fazer você nascer de novo. Se alguém está em Cristo, ou seja, Cristo nos colocou nele na cruz. Com ele morremos e também ressuscitamos. É aqui que entra a coisa nova. É aqui que entra o tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e passaram na cruz. Agora é tudo novo em Cristo. Cristo é o novo em mim. É tudo novo. E não tudo de novo. Não tem mais essa repetição velha. Porque Ele fez uma obra perfeita. E tudo que nós temos que fazer é crer.